O que eu vou falar para você nessa manhã tem a ver com missões, mas de uma perspectiva que talvez você nunca pense. E não é nada novo. O texto não é novo, ou os textos não são novos. A proposta não é nova, mas a gente precisa pensar a respeito disso. Você vai abrir a sua Bíblia no texto da Grande Comissão. Toda conferência missionária a gente usa o texto da Grande Comissão. Mas eu quero enfocar esse texto de uma perspectiva diferente. Nós vamos ler todos juntos. Você sabe onde é o texto da Grande Comissão, né? Mateus 28, de 18 a 20. É porque é o título que está na nossa versão, né? A Grande Comissão. Vamos ler todos juntos? Todos em uníssono, em um só som. Podemos? Esperar mais um pouquinho, né? Eu ainda escuto o farfalhar, não é? O barulhinho das folhas. Mateus é fácil, hein, galera? Vamos fazer umas gincanas bíblicas assim, aquelas de gatilhada bíblica. Você dá uma referência, o cara tem que achar e ler ali, que aí ele vai treinando. Ensinar a musiquinha dos livros da Bíblia. Mas Mateus é fácil, né? Mateus é o primeiro. Queridos, vamos lá. Podemos? Mateus 28, 18 a 20. Nós temos misericórdia. Nosso Senhor é misericordioso, nós somos também. Nem sempre. Como Ele, difícil. Todos juntos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Querido, tem uma doutrina que nós presbiterianos falamos sobre ela, e eu acho que é a mais difícil da gente viver e estabelecer, porque desde o começo do meu ministério, tem uma coisa que eu tento plantar no coração das igrejas, e é difícil demais. Porque as pessoas não querem se envolver. Muita gente não é adorador na igreja, ele é consumidor. Nós precisamos de adoradores. O Senhor procura, o texto de ontem, né? O Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas nós temos gente na igreja que não é adoradora. Eles são consumidores. Por quê? Porque eles vêm à igreja, eles dão o dízimo, às vezes, tem uns que não dão, e eles querem consumir o culto. Eles se assentam e eles querem consumir. E, o louvor não foi bom, não fluiu. A pregação hoje, pastor, hoje já pregou sermão melhor. E ele assiste o culto. E você não foi chamado para assistir o culto. Você foi chamado para adorar. Se o louvor não flui, talvez seja porque nós temos muitos consumidores que estão assentados, olhando para o ministério de louvor com uma cara tão desanimada que até desestrutura o menino que está lá na frente com o louvor. Você já teve essa experiência? Hoje eu tive uma experiência nova, a gente não está acostumado com coisa muito chique, esqueci que eu precisava de um ponto também, né? Fiquei sem referência no retorno lá na frente. Aí eu estou lá tentando, né? E às vezes você olha da frente para lá e tem gente que está com a cara tão ruim que você desestrutura, sabe? Meu Deus, será que nós estamos tão desafinados assim, né? Será que nós estamos tão ruins assim? Quem mexe com louvor sabe disso, que às vezes você não sabe se ele está bravo, o que ele está. Quando ri, você não sabe se riu de você ou para você. Prefiro pensar que foi para mim. Tem gente que ele é consumidor na igreja. Ele vem, ele espera receber um bom culto, um bom momento de culto ali, ele espera testemunhar um bom momento de culto, quando ele devia estar participando do culto. E ele espera receber uma boa pregação, mas parece que ele está querendo ouvir mais um discurso do que o Espírito Santo falar com ele. Tem gente que é assim. E é difícil mudar pessoas, às vezes, para elas compreenderem aquilo que é o óbvio. E a doutrina, que eu acho que é muito difícil se estabelecer no coração dos crentes, que é uma doutrina reformada, que é uma doutrina do período da reforma, é o sacerdócio universal dos crentes. A maioria dos crentes não se enxerga como um sacerdote que tem autoridade para orar pelos outros, né? Tem gente que está procurando, não, tem aquela irmã que ora e aquela irmã que é poderosa. A sua oração é poderosa, querido. Se confiado no poder do Espírito Santo, a sua oração é. O sacerdócio universal dos crentes nos ensina que todo crente é um sacerdote do Senhor.
Sumo sacerdote é só Jesus, mas você é, com autoridade para orar, com autoridade para pregar, com autoridade para evangelizar, com autoridade para trabalhar, com autoridade para ajudar no pastoreio de outros com o seu pastor, o que não é só função do presbítero, tá? Você vai trocar o cálice aí? Como é que é? Ah, tá, tudo bem. Com autoridade para de fato fazer a obra. A maioria, nós herdamos talvez, mas já era para ter perdido isso, porque já tem séculos, uma noção muito clericalista, católico romana, em que o sacerdote faz tudo e a gente não faz. E mesmo o catolicismo romano tem mudado isso com as comunidades eclesiais de base, com os grupos de reflexão, eles estão tentando pôr o leigo para trabalhar. Até eles estão entendendo que nós fizemos muito bem, até para eles, né, a reforma, com essa doutrina. Você vai me dizer, e o que essa doutrina tem a ver com missões? É aí que a gente chega. Porque a maioria, por causa da não compreensão dessa doutrina, entende que missões é também, mas ele entende que é só. Nós vamos ajudar um missionário, sustentar um missionário, ele vai para o campo e nós estamos fazendo missões. Acabou? Não, não acabou. Não acabou. Ontem a gente estava com, como é que é o nome do irmão que estava aqui, que tem aqui um monte de menino? Valtemir. Valtemir está na Índia, não é? Isso é missões? É maravilhoso, que bom que a igreja sustenta, o presbitério sustenta e manda mesmo dinheiro para ele, porque um monte de menino, a despesa deve ser pesada, né? Deve ser pesada, a turma isso é missões? Agora, nós precisamos contratar um missionário para aqui? Não, porque você está aqui. A Índia precisa, porque lá não tem uma comunidade estabelecida. Mas aqui não, aqui nós temos uma comunidade estabelecida. E nós precisamos pensar sobre isso. Eu hoje estou precisando lá de um evangelista. Se souber de um bom, pode me falar. Evangelista é uma coisa que está se tornando difícil no IPB, porque os mais velhos foram morrendo e tem uma turma nova que nem sabe o que é ser um evangelista. Não sabe. Um exemplo, quando eu cheguei em Nova Era, 2006, né, amor? E a igreja tinha sido organizada em 87. Denilson está aí, a Edna também sabem disso. De 87 a 2006, a igreja não tinha enviado um jovem sequer para o seminário, nenhum para missões. Quantos anos de vida? Só de igreja organizada, sem contar o tempo de congregação, quase 20 anos. E passou disso, porque em 2007 também nós não enviamos, 2008 também não, até que se plantou uma visão. Depois, quando a gente começou a mandar gente para o CPO, então, que é o curso de preparação de obreiro, aí nós começamos a mandar. Mas foram mais de 20 anos sem uma vocação sequer. Por quê? Porque é consumo, não é adoração. Porque no meio da adoração começam a jorrar as vocações, começa a jorrar aquele que tem um chamado pastoral, aquele que tem um chamado missionário, aquele que tem um chamado para evangelizar aqui. E nós precisamos redescobrir o sacerdócio universal dos crentes, que ensina que o crente não é um espectador, ele canta no culto, ele adora no culto, ele glorifica no culto. Eu sei que algumas igrejas nossas são mais reservadas e tal, mas de vez em quando, eu prego em igreja pentecostal e às vezes eu acho bom, sabe por quê? Porque quando você fala uma coisa enfática, o irmão, glória a Deus, eu, opa, marquei um gol aqui agora. Que coisa boa, você se sente marcando um gol. É o feedback de alguma coisa que a pessoa entendeu. Agora, é ruim quando você está falando também que o pecado está te levando para o inferno. O irmão parece que não entendeu e está lá dando glória a Deus. Eu falei, não, meu irmão, é misericórdia. Mas assim, ter o retorno é bom. É muito bom, porque você está entendendo que alguém está participando daquele culto. Ele entende que é o Espírito Santo falando com ele. E tem sermão que é tão bom que nem depende do pregador. E tem igreja que quando ela está naquele espírito de adoração, quase que, sabe, aquilo contagia o pregador, aquilo, é como disse Spurgeon, né? Se você quer fogo no púlpito, você precisa de oração, de fogo em oração ali também. Então, se você quer que seu pastor arda na pregação, ore muito por ele, instituam tempos de oração por vocês, porque na verdade, nós não fomos chamados para assistir, nós fomos chamados para fazer, para participar. E o que isso tem a ver com esse texto que a gente acabou de ler e com missões? Agora nós chegamos. O que Jesus disse? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, aí vem a palavrinha, ide, portanto, e fazei discípulos. Vamos pensar no ide, portanto. Eu não vou focar no ide, porque todo mundo prega no ide.
Eu vou focar no que parece que está acontecendo aqui, e é o que está acontecendo. Jesus não é desconexo. Toda autoridade me foi dada no céu e da terra. Ide, portanto, fazer discípulos. Espera aí, ele está falando que ele tinha autoridade, agora está me mandando ir. O que você acha que está acontecendo aqui? Está acontecendo um transferir de autoridade para você, e ele está dizendo o seguinte: eu tenho toda a autoridade, e eu estou enviando você. Então vá, porque eu estou te dando autoridade para fazer discípulos. É a primeira coisa que você tem que entender. Aqui está acontecendo um momento em que Jesus transmite da sua autoridade para a sua igreja. Ah, pastor, mas ali Jesus está falando para os apóstolos, os 12. Negativo. Ali Jesus está falando para os discípulos, os apóstolos e mais todo mundo que o seguia que estava ali. Porque não tinha só os 12 aqui nesse momento, não. Jesus está prestes a subir aos céus e não tem só apóstolo ali, não. Tem discípulos também, ou seja, outros seguidores. Jesus está dizendo aos seus discípulos assim: vão e façam discípulos. O que Jesus está dizendo para você então? Está dizendo o seguinte: olha, eu tenho toda a autoridade, eu estou transferindo essa autoridade para a igreja, para vocês irem fazer discípulos. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: quando você se torna um cristão, você está recebendo vida eterna, mas está recebendo mais que isso. Está recebendo autoridade para fazer missões, para pregar o evangelho, para que outras pessoas também se tornem discípulos. Você está entendendo isso, igreja? Então guarde esse primeiro ponto. Você recebeu autoridade para fazer discípulos. A autoridade foi dada pelo próprio Senhor Jesus e é o que nós temos que fazer agora. Você aprendeu, ou talvez eu imagino que tenha aprendido, que existe uma doutrina que nós ensinamos que é o sacerdócio universal dos crentes. E essa doutrina corrobora com aquilo que eu estou dizendo para você, que você foi chamado para ser um missionário aqui em Belo Oriente. E foi chamado para ser um missionário onde você estiver. Foi chamado para ser um missionário em qualquer lugar que o Senhor te colocar. Você foi chamado para fazer discípulos. Agora, nós temos um outro ponto. Nós fomos chamados para quê? Para que nós fomos chamados? Fazer discípulos. Veja o texto. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, né? Perdão, estou em Atos 8, que eu vou chegar lá na frente. Né? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei crentes. É assim que o texto diz, não é? Ide, portanto, e fazei presbiterianos. Ide, portanto, fazei assembleanos, metodistas. Ide, portanto, fazei convertidos. É isso que o texto diz? Não, ide, portanto, fazei discípulos. Agora é onde te incomoda. Às vezes, quando alguém fala para você assim: vamos sair ali e distribuir um folheto, você acha bom. Alguns acham, tem muitos que nem isso. Quando o Senhor fala para você assim: vai e faz discípulos, aí você acha pesado. Muito crente acha pesado. Por quê? Porque fazer discípulo é diferente de fazer um convertido. E Jesus não te chamou para fazer só um convertido à religião ou qualquer coisa. Te chamou para fazer discípulos. Qual é o grande erro da maioria das igrejas? Por que a maioria das igrejas tem a porta dos fundos maior do que a porta da frente? Porque não faz discípulos, só faz convertidos. Só faz pessoas que aderiram à sua denominação e não discípulos de verdade. O que é um discípulo? Igreja. O que é para vocês? Agora eu vou lançar para vocês. O que é um discípulo na sua cabeça? O que é um discípulo? Oi? Aquele que segue o seu mestre. Ótimo. Temos mais alguma ideia? E essa é muito boa. Caminha junto com o seu mestre. Por quê? Porque nós estamos pensando na escola do modelo grego ali, daquela época. O mestre caminhava com seus alunos. Ele tinha uma vida com seus alunos. Era um cotidiano ali. Ele estava sempre com seus alunos. Certo? Então, o que é um discípulo? Um discípulo é aquele que vai aprender com o seu mestre, vai caminhar com o seu mestre, vai viver com o seu mestre e vai, aos poucos, se tornar como o seu mestre. Você foi chamado para fazer discípulos, você foi chamado para caminhar com aquela pessoa nova que Deus te deu para caminhar com ela. De repente você pregou para alguém, você pregou para o Joãozinho de ontem, né? Quem não estava, é por causa de uma referência que a gente fez na pregação de ontem. Você falou de Cristo para o Joãozinho creu. E agora? Agora você vai discipular o Joãozinho. Você vai caminhar com o Joãozinho. Você vai ensinar para o Joãozinho as doutrinas básicas da igreja.
As doutrinas básicas da Bíblia, melhor dizendo. As da igreja pode chegar depois, um pouquinho. Primeiro você tem que ensinar para ele o básico, o plano da salvação. Você tem que ensinar para ele sobre quem é Deus, sobre o que nos separa de Deus, sobre quem foi que recosturou a linha, como nós cantamos na música lá de Colossenses, né? Quem recosturou o fio que se rompeu, que é Jesus. Você vai explicar para ele sobre a graça. Você vai falar para ele que ele não tem mérito nenhum, que ele precisa se arrepender de seus pecados e é salvo pela graça. Você vai pegar o básico da doutrina cristã, vai ensinar para ele. Depois sim, você precisa ensinar sobre como funcionam as coisas aqui, já que ele vai ficar por aqui. Mas sobretudo você tem que ensiná-lo a se parecer com Jesus. Agora tem um ponto interessante. Só faz discípulos quem é discípulo. Você é um discípulo de Jesus? Você precisa ser. Mas muitos são crentes, aderiram à denominação, são presbiterianos, e tem gente que, apesar de ser isso tudo, ele não é discípulo de Jesus. Porque ele não quer aprender com Jesus. Às vezes você está expondo para ele um texto bíblico, e ele diz assim, mas eu não penso bem assim. Mas está ali, está na Bíblia, mas eu não penso bem assim. Mais do que uma vez, fui aconselhar alguém que virou e falou assim, mas eu não vejo esse texto bíblico bem dessa maneira. Eu falei, então eu não tenho mais nada para te aconselhar. Você não é um discípulo de Cristo. Você quer ser um discípulo da sua cabeça, do seu coração. O discípulo de Cristo anda conforme a palavra de Cristo. Para você ser um bom discipulador, você tem que ser um bom discípulo primeiro. Oi, meu irmão? Você falou? Não, achei que você... então vamos entender uma coisa. Primeiro, eu sou um bom discípulo de Cristo. Eu me conformo às Escrituras, eu leio as Escrituras, eu aprendo como Jesus é, eu aprendo o que Jesus quer que eu aprenda, e depois um bom discípulo vai obedecer. E uma das coisas que Jesus nos mandou fazer é discípulos. Discípulos. O meu caráter é moldado para que eu vá me parecendo cada dia mais com Cristo, e então agora eu vou fazer novos discípulos, ensinar aos outros como é andar com Cristo. Pastor, mas eu não tenho dignidade para isso não. Mas se você começar a se responsabilizar, você começa a ter. Um dos versículos mais desafiadores para mim é aquilo que Paulo diz lá em 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Por que é desafiador? O apóstolo Paulo está chegando para uma igreja falando assim, vocês querem aprender a andar com Cristo? Andem comigo. Ele está se colocando na condição de um discipulador e dizendo para aquela igreja, vocês são meus discípulos e eu vou ensinar vocês. Agora, como Paulo fez, eu também preciso fazer. Eu também preciso fazer. E isso muda a nossa perspectiva. Em um campo, mais no começo do meu ministério, nós tivemos uma irmã, lá no começo do meu ministério, lá bem no começo, numa das primeiras igrejas que eu pastoreei, que ela estava tão machucada, ela estava tão quebrada pela igreja, não a presbiteriana só, mas a igreja evangélica de um modo geral, que ela estava desanimando da sua fé. E a gente já não tinha mais argumento para ela, tamanha a dor que a igreja provocava nela, a igreja evangélica de um modo geral. Vou te explicar por quê. Ela era uma pessoa de um passado muito triste, e ela tinha problema, foi por muitos anos possessa, né? Uma coisa muito séria. Só que ela já tinha sido liberta, ela já tinha sido convertida, ela já era uma nova criatura, mas a igreja não deixava ela ser essa nova criatura. Porque se a mulher tivesse um desmaio, é o demônio. Né? Se a mulher ficasse triste lá na igreja, porque a gente fica triste às vezes, né? Se ela sentasse triste num cantinho, o pessoal, o demônio está agindo. A igreja não deixava ela ser liberta, embora ela já fosse. E aquilo foi, aí ela começou a assumir alguns ministérios, e algumas pessoas se acharam no direito de mandar cartas anônimas, dizendo que ela não tinha direito porque ela era uma mulher possuída. E aquilo foi magoando tanto aquela mulher, que ela disse assim, eu vou deixar a igreja. Não suporto mais os crentes, todos os crentes, de todas as igrejas. Eu não posso ter um momento de tristeza que eu estou possessa. Se eu chorar um pouquinho emocionado no culto, olha lá, é o demônio. E era assim mesmo, gente. Em qualquer igreja que ela fosse na cidade. Cidade pequena. Então ela falou que ia largar a igreja. Aí eu fiz um compromisso com ela, estávamos eu, Jeane e ela na sala. Falei assim, minha irmã, faça um compromisso com você. Eu quero me responsabilizar por você. Você vai andar com a gente, vai caminhar com a gente. Se eu te decepcionar, então tudo bem, deixa a igreja. Foi um negócio muito perigoso, mas assim, da perspectiva humana, mas não da perspectiva de Deus. Sabe por quê? Ela foi abençoada, não deixou a igreja,
E nós fomos abençoados, porque nós passamos a nos policiar mais. A nossa santidade passou a ser mais contundente, a gente começou a buscar mais, com toda a nossa imperfeição, claro. Porque agora nós éramos responsáveis por alguém. Quando você não se responsabiliza por nada, nem por ninguém, então, você não tem responsabilidade. É como um homem solteiro que ganha dinheiro, mas não tem um passarinho para tratar e também não está preocupado com a questão econômica. Ele não sabe para onde vai o dinheiro dele. Mas um dia ele se casa. E aí ele começa a pensar que ele tem que segurar melhor o dinheiro dele. Eu tenho um amigo, sabe, que ele era exatamente assim. Solteiro, esse amigo meu, né? Um amigo aí que eu tive, ele não sabe nem para onde foi o dinheiro, mas aí ele se casou. E aí ele começou a ter responsabilidade. É exatamente assim na vida cristã. Quando você está vivendo na igreja de maneira descomprometida, sua santidade não vai, seu crescimento espiritual não acontece, mas quando você se compromete com uma coisa que seja, as coisas começam a mudar. E o seu compromisso maior é em fazer discípulos. Qual é a ideia? A ideia é que o irmão tem uma pessoa ou mais que ele discipule. E caminhe com eles até que eles saibam e possam caminhar sozinhos. E quando é que eles podem caminhar sozinhos? Quando eles estão prontos para discipular uma nova pessoa. Onde que a gente erra? A gente erra naquele momento assim, em que o sujeito creu aqui no culto, tomou sua decisão por Cristo, a gente fica feliz, ora por ele, mas não discipula ele. Não, pastor, mas ele vai para a classe de doutrina lá com o Vaninho. Você acha que isso é discipular? Não é. Isso é parte de um discipulado. Discipular é quando você, que trabalhou com ele, ou você que é amigo dele, ou você que o ama, cola naquela pessoa e fala, agora eu vou caminhar com você até que você possa caminhar sozinho. Isso é discipulado. Uma igreja precisa ser discipuladora. Ela demora mais a ficar cheia de gente, mas essa gente nunca mais vai embora. Eu estou cansado de ver movimentos em que a igreja faz isso. Daqui a pouco, murcha. A cidade onde eu estou tem mais desviados, ex-crentes, do que crentes dentro da igreja. Por quê? Porque a pregação até o momento da conversão era consistente, mas não tinha discipulado, não chegava no discipulado. Alguns ficam, mas o percentual cai muito. Então, é melhor você ter uma igreja que cresce 50 membros por ano, mas esses vão ficar para o resto da vida, do que ter uma igreja que cresce 500 por ano, mas perde 600. Você está entendendo o raciocínio? Ou que perca 400. Né? Porque os outros também às vezes não ficam. A falta de discipulado também gerou um outro fenômeno terrível no nosso meio evangélico, que é o remanejamento de ovelha. O que é remanejamento de ovelha? Tem igreja que não cresce. A ovelha só muda de aprisco. Ele era presbiteriano, virou batista, era batista, se tornou presbiteriano. Eu não estou falando daqueles que por questões doutrinárias e concordância doutrinária mudam de igreja, porque isso acontece. Eu já recebi gente que falou assim, olha pastor, eu comecei a estudar a Bíblia, comecei a estudar a palavra, eu entendi que a doutrina que vocês pregam aqui é condizente com a palavra, então eu estou vindo para cá porque eu não consigo mais ficar onde eu estava. Ok. Qual que é o problemático? É aquele que assim, agora é a presbiteriana que está bombando em Belo Oriente, aí todo mundo vem para cá. Depois, não, agora é a batista alguma coisa que está bombando em Belo Oriente, aí aquela turma vai para lá. O que é isso? Isso não é crescimento de igreja, isso é remanejamento de ovelha. Crescimento de igreja é quando a gente vai lá, pega um sujeito todo detonado, que está na droga, que está na idolatria, que está tá possesso, e traz para cá e ele converte. Aí é crescimento. Nasceu uma nova ovelha. Agora a ovelhinha que mudou de aprisco, tá bom, mas não é crescimento real, né? Não é o reino que cresce, é isso que eu ia chegar. Não é o crescimento do reino. E eu gosto mesmo de pegar aqueles lá de fora. Aquele que está, né? Vou receber agora, no primeiro domingo, uma menina que veio de fora. Aquilo foi discipulado. É assim, por quê? Tem que ser assim, para quê? Tem que ser dessa maneira. Aonde que está na Bíblia? A menina é assim. E eu gosto demais dessa gente, porque essa gente quando vem para somar, sabe? A gente precisa fazer discípulo. Jesus mandou fazer discípulo. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, você tem que fazer um discípulo, cara. Você tem que ter um discípulo, já que você é um crente agora. Você tem que fazer discípulo, minha irmã. Você também, minha irmã. Você também, meu irmão. Cada um de nós, se cada um de nós pegar um, no meu primeiro ano em Nova Era, lá em 2006, a gente fez uma continha. Quando eu cheguei lá no hall de membros, dizem que tinha 90 e tantos membros, mas quando a gente foi enxugar, tinha uns 60. Sabe, aquele que nunca enxuga? Aí começamos. Eu lembro que no primeiro ano, eu coloquei assim, 1 mais 1 é igual a 120. Você entende o propósito, né? A gente já viu muito isso. Qual que era a conta?
Se no primeiro ano, cada um daqueles 60 discipulasse mais um, estou falando só de membro comungante. No outro ano, teoricamente, nós seríamos 120. Se aqueles 120 já crescessem aprendendo que tinham que ganhar mais um, no outro ano seríamos 240. Se aqueles 240 também fossem discipular, no terceiro ano nós teríamos 480. Se aqueles 480 entendessem que tinham que discipular, no quarto ano nós seríamos 960 membros. Ou seja, de 60 nós iríamos para 960 em 4 anos. Você fala assim, mas não fica. É verdade, não fica. Mas vamos pensar que ficasse 30%. 30% de 960 é o quê? Faz uma conta meio grossa aí. Que igreja que cresce 300 membros com consistência em 4 anos? Que fosse só os 300, só os 30%. Que igreja que você conhece que cresce de verdade, com consistência, que vai ficar em 4 anos 300 membros? E se for nessa proporção de 30%, ainda vai compensar, porque em 10 anos você vai estar chegando a praticamente 1.000 membros. Se cada crente se tornar um discipulador. Você quer que sua igreja cresça e não caiba mais aqui? Então você tem que ser um discipulador. Agora, lá no fundo do coração, vamos combinar, tem gente que não quer que a igreja cresça. Ele gosta dela daquele tamanhozinho. Tem gente que já não gosta, talvez exista aqui. Não sei, mas já passei por outros lugares. Aqui talvez não tenha, né? Isso aqui é quase o céu. Que tem gente que não quer que a igreja cresça. Não queria nem que tivesse desse tamanho. Eu passei por uma igreja, quando ela começou a crescer, tinha irmão que falava, mas era tão bom quando era pequenininho, o pastor podia visitar a gente toda semana, nós éramos só uns 40 e poucos, 50, era tão bom, era só a gente. Eu não estou brincando, tinha gente que sonhava com a igreja voltando a ser pequenininha. Isso é maligno, gente. O reino do Senhor precisa ser expandido. Ele precisa de expansão. Então nós precisamos discipular pessoas. Jesus transferiu essa autoridade para nós. Ele diz assim, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então tem um compromisso que ele vai fazer. Em algum momento ele vai fazer o compromisso. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho passado, assinado, ordenado. Vou passar para a senhora, só um instante. O que acontece então? É um processo. Você não pode simplesmente falar de Jesus para uma pessoa e dizer, agora vai para a classe de doutrina, de discipulado. Que dura, quanto tempo dura a classe de discipulado suas? Ou vai durar? Uns 6 meses? Ou 3? Tem igreja que faz um intensivão, né? Que seja 6. Mas é só no domingo. Às vezes é pouco para alguns irmãos que estão chegando. O discipulado é quando eu colo no irmão e falo, nós vamos caminhar junto. E tem gente que acha que discipulado tem que ser assim. Nós vamos marcar um momento e vamos ter um discipulado. Você pode discipular informalmente, entre aspas. Chama a pessoa para tomar um café e começa a compartilhar das coisas do reino com ela. Você vai estar discipulando, ele não vai estar nem prestando atenção. Muita coisa boa acontece ao redor da mesa, viu? Pode falar, minha irmã. Venha, me siga. Vai ser discípulo. Discípulo é assim. Ele segue o seu mestre. Só está correta na citação. Maravilhosa lembrança. Quem quiser vira pós mim ali, né? Tem que deixar tudo, inclusive, e me seguir. E agora que a gente fez, a gente precisa fazer com os outros. Gente, e é maravilhoso você ver o crescimento de um discípulo. Essa menina que eu estou falando, toda vez que ela ia aprendendo uma coisa nova, ela ficava assim, ai que maravilha, e chorava de emoção de conhecer coisas da Bíblia que ela não conhecia antes. Essa é uma experiência que a gente vai guardar para sempre no coração. Ela falou, eu estou no deserto, agora o Senhor começou a falar e não para mais. É maravilhoso você ver um discípulo chegar nesse grau de maturidade e já falou, você é recebido e eu quero é trabalhar. É assim que um crente tem que nascer. Agora a gente tem que tomar cuidado, sabe por quê? A natureza pecaminosa de um homem tende a deixá-lo preguiçoso. Se ele chegar aqui e encontrar gente que tem preguiça, com pouco tempo é isso que ele se torna. O amor o primeiro amor ali dá aquela esfriada e ele vai fazer o que fazem aqueles que nada fazem. Então nós não temos lugar para preguiça, para morosidade. Aí você vai dizer, mas pastor, é muito difícil. Gente, eu tenho até que horas, hein? Meio-dia? Que bênção! O pastor já jogou para baixo, 10h30. Então se é até 10h30 eu só tenho 20 minutos. Deixa eu te falar.
O que nós temos que entender é que não fomos chamados para morosidade. Nós não podemos. E tem mais uma coisa. Nós somos chamados para um desafio radical de vida. Sabe? Às vezes, a gente é muito clerical mesmo. Isso aqui só o pastor pode fazer. Um dia, eu encontrei uma senhora que estava reclamando comigo. O meu pastor quer que eu faça o trabalho dele. O que foi, minha irmã? É porque ele tinha ensinado que quem gera ovelha é ovelha. E o pastor cuida das ovelhas. Eu falei, que absurdo. Ele não está querendo evangelizar, ele quer que eu evangelize, quando na verdade nós chamamos ele para ele fazer isso. Essa irmã é uma consumidora. Ela não é uma adoradora. Por quê? O seu pastor está aqui para orientar, o seu pastor está aqui para te alimentar, o seu pastor está aqui para te nutrir. Sim, ele vai discipular alguém também. Mas quem gera ovelha é ovelha. E bode gera bode. Então cuidado com o bode dentro da igreja. Porque o bode vai gerar mais bode. E ele é encantador. Mas quem gera ovelha é ovelha. E quando você se vê apertado, pastor, isso eu não sei não, traz para mim que eu vou dar o alimento que você não está tendo condição, eu vou complementar o seu discipulado. É isso que a gente faz. Cada um de nós vai gerar uma nova ovelhinha e começa na casa da gente, no lugar mais difícil. Nosso maior ministério é dentro de casa, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, com as pessoas ao nosso redor, com os nossos vizinhos. Você já tem um campo missionário maravilhoso aí para trabalhar. Por que eu estou falando disso? Porque às vezes você manda o missionário embora, mas você não tem uma visão missionária aqui. E Paulo tinha um princípio missionário interessante. Paulo plantava igreja nas cidades polo, nas grandes cidades onde ele passava. Paulo não entrou em toda a cidadezinha que ele achou. Ele plantou igreja nas cidades polo. Por que ele fazia isso? Porque agora naquela região tinha uma igreja. Era função daquela igreja pegar as cidades ao redor. Então, em algum momento um Paulo passou por aqui e plantou em Belo Oriente. Agora Belo Oriente tem que plantar ao redor dela. Ipatinga tem um monte de igrejas que algum Paulo plantou. Agora elas têm que sair evangelizando ao redor delas. Você entendeu o que Paulo fez? Por que aqueles homens ganharam o mundo? Porque eles plantavam a igreja, plantavam com a visão certa, e aquelas igrejas imediatamente começavam a plantar novas igrejas. Às vezes o que gera a preguiça é até a nossa própria estrutura. Plantamos uma congregação e a gente trata eles como coitadinhos a vida inteira. Não, ali tem uma igreja agora. Eu acho que é assim, tem 30 pessoas, 20 pessoas, nós temos uma igreja ali. Eu chamo de congregação só no papel para o presbitério, porque lá eu chamo de igreja. Vocês são uma igreja aqui. Tem que pensar como igreja, tem que crescer como igreja. E se a congregação puder já ter uma outra congregação, melhor que ela faça. Eu penso assim. Por quê? Porque eu chego em igreja agora, eu tenho congregação que tem 40 anos, e ela não quer crescer, ela não cresce, ela não foi ensinada a crescer, e ela acha confortável. Toda vez que ela tem um problema, o pessoal da sede, vem aqui que a gente precisa disso. Tem algum problema em a sede ajudar? Não, mas eu só estou dizendo que a gente já está plantando errado. Você tem que plantar uma congregação com visão de igreja. O que nós estamos plantando aqui é uma igreja. Para eles crescerem como igreja, para eles desejarem ser igreja. Assim que der, mesa administrativa. Assim que der, vocês vão gerir o dinheiro de vocês para vocês verem que não é tranquilo assim. Depois, se você ficar aborrecido, você me fala, mas agora já era. É assim que eu penso, tá, irmão? Não sei se você tem uma visão mais ou menos, né? Agora já foi, tá? Se você não plantar uma igreja com uma visão de igreja, ela vai ser congregação o resto da vida. E congregação é igual moça. Se ela passar dos 40, dificilmente ela vai querer casar, vai emancipar. Meu filho, se passou dos 40 solteira, ela começa a ficar enjoada, começa a ficar assim, e não quer casar mais não. Congregação é a mesma coisa. Se ela existir por 40 anos como congregação, depois quase que você tem que matar e nascer de novo, porque ela não vai querer emancipar mais não. É cômodo, depender da sede, só sentar ali e ser consumidor. Você falou alguma coisa? Eu falei alguma coisa? Então tá bom. Homem também. Não, homem eu acho que ainda é pior, porque ainda fica dando perturbação para a mãe em casa, né? Homem eu acho que é pior ainda. Tá, vocês acharam que vocês iam escapar? O pastor me lembrou bem. Olha só. Então, a gente já tem que chegar na igreja com essa visão. E isso eu tenho aprendido muito e tenho tentado aplicar. Tá? Que é o quê? Querido, você já recebeu Jesus. Na segunda lição, depois que ele já recebeu a Cristo, agora nós temos que te preparar para você ganhar outros para Cristo. Ou você ensina isso no dia que ele nasce de novo, ou você não vai conseguir plantar isso na cabeça dele mais. Nós estamos tentando até hoje com a igreja que nós temos estabelecida, e está difícil fazer. Então,
Crente novo já tem que nascer com a seguinte ideia: você está aqui para trabalhar, para evangelizar, para ganhar alma para Cristo. Ah, mas eu não sei versículo bíblico nenhum. Mas você sabe que Jesus te salvou por graça e você é nova criatura. É mais do que qualquer um lá fora nesse mundo sabe. Você já pode compartilhar isso. Contar seu testemunho de como Cristo te salvou. Eu tenho uma irmã, sabe como é que ela levou várias irmãs para a igreja? É uma senhora, 88 anos. Está mais nova que os meus adolescentes da igreja. Quer pregar, quer evangelizar, quer discipular, vai ao estudo bíblico, vai a tudo. Dona Eni, 88 anos. Sabe como é que a Dona Eni começou a evangelizar muitas irmãs? Ela era diretora escolar, chegava na escola e começava a contar para as outras mulheres da escola o que tinha sido falado no domingo à noite na igreja, o que ela tinha aprendido, o que tinham ensinado. Depois, quando ela esquecia, as mulheres diziam: a senhora não vai contar para a gente como é que foi o culto ontem, não? O que foi que a senhora aprendeu? Aí ela estava discipulando sem saber que estava discipulando. Só compartilhando aquilo que ela estava aprendendo. Ou você aprende isso, ou você vai ser um consumidor para o resto da vida. E Jesus não está querendo consumidor. Tem muita igreja aí que quer consumidor. Você vai lá, faz a sua oferta da semeadura, que é herética, dá a sua oferta e talvez você receba uma bênção. E se você não receber, o problema é seu, que você não teve fé. Nunca é deles. Isso ali é a igreja que gera consumidor. Não é isso que Jesus nos chamou para sermos. Chamou para sermos adoradores e discípulos. E com uma vida radical, porque aí a gente vai para Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós. Abre sua Bíblia lá e confere, porque vai que o pastor, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tá bom, vamos lá. Recebereis poder. Poder ali é dinamis e tal. Não vou ficar detendo nisso não, porque o seu pastor já deve ter falado, ou outros muitos falado. É um poder explosivo mesmo. É um poder dinâmico. Lembra que Jesus tinha falado? A autoridade me foi dada no céu e na terra. E aqui ele completa: e vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Então o Espírito Santo já desceu sobre nós desde o Pentecostes e está sobre nós e habita no coração dos crentes. Então você recebeu poder, autoridade, um poder maravilhoso, explosivo. Para ser o quê? Testemunhas. A palavra é martyrion no grego. Martírio, isso também é coisa que você já deve ter recebido. Também pode ser traduzido por mártir. Eu recebi poder para quê, pastor? Para morrer, se necessário for. Porque o mártir é aquele que morre por uma causa, mas ele não abre mão daquela causa. Então, você recebeu poder e autoridade, não é para determinar para a montanha, para determinar para não sei isso, para aquilo, não. Você recebeu poder e autoridade para morrer por Jesus, se preciso for. Porque você vai morrer fazendo discípulos, e é isso que você vai morrer fazendo, se precisar morrer. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, meus mártires, se necessário, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E até os confins da terra. Aí você entende a progressão do negócio. É como se ele estivesse dizendo assim: tanto em Belo Oriente, como em Minas Gerais, no Brasil, até os confins da terra. Eu também pensava assim, até que eu aprendi um negócio interessante sobre isso. Às vezes você tem que fazer um concerto com alguém para você ser autoridade, para ser um missionário, evangelizador. Por quê? Porque olha só, se Jesus queria fazer só uma referência à ampliação da missão, ele teria dito assim: sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia até os confins da terra. Faltou uma coisa aí, não faltou? Samaria. Por que Jesus fez referência a Samaria? Porque é assim, Jerusalém, Judéia, confins da terra. Mas quando ele cita Samaria, parece não fazer sentido. Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, que está aqui do ladinho, e depois os confins da terra. Por que Jesus fez essa referência? É o seguinte: o judeu não se dava com o samaritano. O judeu e o samaritano tinham um conflito. O judeu e o samaritano se detestavam por causa das questões de culto, porque o judeu considerava o samaritano eles não eram judeus, eles eram vira-latas. Não é assim o vira-lata? É um cachorro que não tem mais raça, porque ele era de uma raça X e ele cruzou com outro, e aquele cachorrinho que nasceu um vira-lata. Os samaritanos eram isso. Eles nem eram judeus para os judeus e também não eram gentios para os gentios. Ficaram no meio do caminho. Nós falamos ontem, que o judeu detestava tanto um samaritano, eles tinham uma rixa tão grande, que quando um judeu queria ofender o outro, chegava e falava assim: seu porco. Mas quando ele queria ofender muito, ele falava: seu samaritano. Era pior do que ser chamado de porco. Por isso a mulher samaritana estranha tanto que Jesus conversa com ela, por isso tudo aquilo. Tá? Então,
eles se odiavam. E precisava haver um conserto ali. E Jesus falou, antes de ir para os confins da terra, vocês vão ter que passar pela Samaria. Vocês vão ter que consertar esse negócio. Tem que ter perdão. Antes de vocês irem para os confins da terra, vocês vão ter que consertar o problema de relacionamento que vocês têm com a Samaria. Porque vocês só vão ter autoridade para pregar até os confins da terra quando vocês perdoarem Samaria, Samaria perdoar vocês e vocês compartilharem o Evangelho. Talvez muitos não sejam discípulos porque não querem consertar um problema de desafeto que eles têm com o pai, com a mãe, com o filho, com o vizinho, com uma cidade vizinha. Tem cidades que tem rixa, né? Com um lugar vizinho. Então ele está dizendo, você quer fazer discípulos, você quer fazer missões, você quer ganhar, perdoa. Passa em Samaria. Você não vai fazer missão com ninguém se você não passar em Samaria. Se você continuar detestando Samaria. Você está entendendo a analogia? Está entendendo, meu irmão? Você nunca vai ser um bom discípulo se você não ofertar perdão. Ou pedir perdão. Tem gente que nem quer te pedir perdão, mas oferta mesmo assim, não quero mais pensar nisso, está tudo resolvido. Eu estou te perdoando em nome de Jesus. Se o outro disser que não quer, não importa. Eu não quero mais viver com isso. Sabe? Se você quer ser parte de uma igreja poderosa, que discipula, que faz missões, que transforma vidas, você tem que passar por Samaria. Tem que passar por Samaria. Agora, eu quero encerrar isso com uma pergunta muito séria para você. Que é a seguinte. Jesus disse então que ele tinha toda a autoridade, ele transferiu essa autoridade para nós. Você entendeu isso? E aí ele completa isso lá no texto da Grande Comissão, em Mateus 28. Quando chega em Atos 1:8, ele completa essa informação dizendo que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo de Deus. Então, no Pentecostes, ele derramou o seu Espírito e inaugurou a sua igreja. Você concorda com isso? Então, por que nós não fazemos discípulos? Das duas, uma. Ou nós somos extremamente desobedientes, apesar da autoridade que Cristo nos deu, ou nós não temos o Espírito Santo. Será que nós somos uma igreja que não tem o Espírito Santo? Você tem o Espírito Santo no seu coração? Hein? Agora nós temos um dilema. Se você e eu não fazemos discípulos, das duas, uma. Ou nós não temos o Espírito Santo, ou nós somos desobedientes. Qual que é o nosso problema aqui hoje? Eu também creio que a gente está sendo desobediente. Porque o Espírito Santo está aqui. Mas você está entendendo a gravidade da coisa? Eu não tenho para onde fugir. Ou eu faço discípulo, ou eu faço discípulos. Porque ou eu não tenho o Espírito Santo, por isso eu não faço discípulos, ou eu sou desobediente ao mandado do meu Senhor. Mas aqui não adianta a gente pregar. Querido, eu não prego porque haverá convertidos, eu prego porque Jesus mandou. A motivação da missão é essa. É porque Jesus mandou. Mas sabe de uma coisa? Haverá convertidos. Não tem um lugar onde eu tenha passado, por mais difícil que ele fosse, que não tenha havido convertidos. E não é mérito meu. É de Jesus. É só de Jesus. Então pensa nisso. Você está fazendo um discípulo. Você tem pelo menos um discípulo. Alguém que você está cuidando e está. Se você tem, glória a Deus. Se você não tem, você tem um dilema aí. Ou você é desobediente, ou você não creu e recebeu o Espírito como deveria ter recebido. Você só aderiu ao presbiterianismo, ou à religião dos crentes. Ou como diz, né, virou Bíblia, como diz os cariocas lá, né? Você entendeu? Ou é desobediência, ou a preguiça é desobediência, né? Ou é desobediência, ou não temos o Espírito. Nós não temos opção. Fomos chamados para fazer discípulos. Então passe a Samaria. Peça perdão a quem você precisa pedir. Ore ao Senhor e faça discípulos. Eu não sei pregar, pastor. Anda com Ele. E pelo seu exemplo e pelos princípios que você tem, vá ensinando ao seu discípulo. Vá ensinando a ele. Abrace-o. Cuide dele. Desse discípulo que Deus te confiou. Mas faça discípulos. E quando a gente se torna uma igreja fazedora de discípulos, as vocações vão jorrar, o dinheiro vai aparecer, os missionários que a gente vai sustentar também vão aparecer. Nós faremos missões em todos os âmbitos
e em todos os lugares e de todas as maneiras. Eu espero que eu tenha podido desafiar seu coração nessa manhã, que você tenha entendido essa mensagem. E se daqui a 2 domingos a minha mensagem não parecer mais arder no seu coração, não for mais tão relevante, tudo bem, desde que você já esteja fazendo discípulos. Você entendeu? Ah, o Gilberto nem é um grande orador. Não importa. Se você está fazendo discípulos, está ótimo. O que entristece o coração da gente é que a gente às vezes fala domingo após domingo, 52 domingos, escola dominical, culto, meio de semana, e parece que as pessoas vão recebendo, mas tem dificuldade de praticar. Já pensou, se cada sermão fosse uma nova resolução nossa, nós estaremos muito mais perto da santidade, porque no fim do ano teríamos 52 novas resoluções, o que a gente quase não faz. E a desse fim de semana é: seja um discípulo, faça discípulos, obedeça a Jesus. Passa a Samaria se precisar. Vai lá na Samaria, e a Samaria pode ser seu pai, seu avô, seu irmão, seu tio, seu filho, seu vizinho, seu parente, aquele parente que já tentou te dar tombo, que já tentou. A Samaria pode ser um irmão da igreja, que vocês tiveram lá um desentendimento, foi obra do diabo, mas até hoje vocês estão com esse problema. Sua Samaria pode ser um ex-ócio. Enfim, você entendeu? Passa a Samaria. Que o Senhor te abençoe e transforme a sua vida, transforme o seu coração. Em nome de Jesus. Vamos orar, vai cantar. Grande é a seara do Senhor, são poucos os trabalhadores. Quem é que irá? Quem irá se dispor? Eu, amém, né? Em nome de Jesus, eu me disponho. 70 discípulos escolheu, de 2 em 2 os enviou, a pregar a mensagem de amor e pra salvar, curar os enfermos e anunciar. É chegado o reino de Deus, com a mensagem no centro do seu coração. E oferecer. Isso. Vou fazer Discípulos e eu te seguir. Seguirei, vamos lá. Eu Te seguirei, por onde quer que fores, te seguirei, por onde me enviares, eu irei fazei discípulos. Se tenho posto a mão no arado, não Não vou vou olhar pra trás. Te Seguirei, por onde quer que fores, te seguirei, por onde me enviares, eu irei, fazei discípulos. Se tenho posto a mão no arado, não vou olhar para trás. Senhor, abençoa a tua igreja, teu povo, que sejamos discípulos fiéis e discipuladores zelosos. Ajuda-nos a passar as Samarias que se nos apresentam e a ministrar perdão e a falar do teu perdão e a, Deus querido, investir em pessoas, em almas, em vidas. O maior patrimônio da igreja é vê-la crescer com novas pessoas que também se tornam a igreja do Senhor. E obrigado, porque eu aprendi que só posso ser igreja no meio do povo do Senhor. Em casa eu não sou igreja, sozinho eu não sou igreja, inerte eu não sou igreja. Que, Deus querido, ninguém aqui seja consumidor, mas adorador de verdade. Que te adore em espírito e em verdade.
e que a tua igreja cresça no poder do Espírito, discipulando vidas e corações. Eu oro em teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Pastor?